e assim será tomada, Pai querido, Pai poderoso, no ato profético. Eu creio para a glória do teu santo nome. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem a falar conosco. Vai ser objetivo, vai ser, Pai querido, com finalidade, vai ser, Pai querido, com algo, vai ser com endereço. Eu creio assim no nome de Jesus, mas eu te clamo, Pai, cobre a tua serva com teu sangue. Guarda ela, o pastor Rodrigo lá, os filhos, meu pai, a filha, o genro, meu pai, os animais da casa dela. Meu Deus, não deixa prosperar nenhuma malignidade. Eu te peço em nome de Jesus, que a grandeza do teu Espírito Santo permaneça com ela hoje e sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ó, igreja, essa aqui é as vestes da oração. Toda terça-feira nós vamos estar vestindo essas vestes de oração. Você que não orava, vai passar a orar. Glória a Deus. Você que não clamava mais, vai passar a clamar. Você que não chorava mais, vai passar a chorar. Porque Deus tem um propósito destas vestes de oração. Amém? Aleluia. Nós estamos nesta campanha das vestes da oração, e eu te convido. Vem orar que vai ser bênção na tua vida. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou falando que eu tenho que terminar 10 anos. Oh, Jesus, está de graça. Como o texto é longo, eu vou ler alguns versículos. Porém, marca esse texto para você ler inteirinho na tua casa. Amém? Amém. Aqui o Senhor, Ele vai enviar os seus discípulos. Então Ele começa a instruir o que deve e o que não deve ser feito. Amém? Amém. Então, versículo 1, assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Diga assim: o discípulo tem autoridade. Tem autoridade. Agora vá para o versículo 34. Oh, glória. Não, primeiro vamos ler o 24. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Amém. Agora vá para o 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, o inimigo do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Até aqui, amém? Amém. Eu vou estar orando agora. Eu vou aproveitar que o Mateus veio me falar que o seu Paulo, seu Júlio, seu Júlio parece estar internado. Teve o princípio talvez de infarto, como ele já tem idade. Então vamos aproveitar agora para orar pela palavra e já fazer o clamor a favor da verdadeira, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra é fiel, ela é justa, é verdadeira. Nos dá um entendimento da palavra. O Senhor declara que o Senhor nos dá autoridade para curar. Eu te peço, vai de contra agora a vida do seu Júlio naquele hospital, das pessoas que estão ao redor dele. Entra com a tua misericórdia, entra com o teu perdão, entra com a tua cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a ti, Pai, a favor do teu servo, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar ali falando com ele, Pai, em nome de Jesus, Pai, fazendo conhecido o seu poder na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode se aceitar, meus amados. Glória a Deus. Se a gente parar um pouquinho para ver,
que as pessoas não falam que Jesus falou. E ele falou, né? Então, por que eu tenho meditado muito? Algumas pessoas já me ouviram falar, acho que a Simone, até que foi com a Simone, a mãe da Thaís, que eu estava comentando. Eu tenho buscado o Senhor, tenho pedido muito tema para o primeiro congresso de jovens. E eu estava comentando com a Simone, o Senhor tem falado muito comigo, deixando de ser convertido para se tornar discípulo. Porque há uma diferença entre convertido e discípulo. E Jesus, ele não nos chama e nunca chamou ninguém para se converter. Qual é a ordem que ele dá? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Então nós vamos entender hoje por que ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Então a primeira coisa, o discípulo, ele ganha autoridade. Aleluia. Ele tem autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Olha o que diz o primeiro versículo. Então a gente está vivendo um tempo que nós não estamos vendo muito isso. Porque muitos são convertidos, mas não são discípulos. Qual é a diferença? Aqui o Senhor começa a falar assim, olha, o discípulo ele não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Primeira dica, ser igual ao seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Se eu sou discípulo, logo eu tenho que ser igual a Jesus. Igual a Jesus. Eu tenho que sentir como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus. Aí começam as primeiras características do discípulo, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vai para o inferno assim. É verdade. Vai para o inferno assim, não tem jeito. Porque quando eu declaro que o Senhor é meu mestre e eu sou discípula dele, eu vou ter que mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de sentir. Isso é automático. Há uma diferença, amém? O convertido, ele deixa as coisas do mundo e começa a vir para a igreja. O discípulo abandona as coisas do mundo e começa a tentar ser igual a Jesus. Aleluia. O discípulo para de se preocupar com os outros e começa a se preocupar com ele. Como eu estou agindo mediante as situações? Qual é o sentimento que está no meu coração? Não dá para mim falar assim, que eu sou de Deus e no meu coração está cheio de ira. É verdade. Não tem como. Porque o ódio, a ira, é um sentimento próprio do diabo. E Deus não tem nada com o diabo. Não tem como. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom. Eu venci, você vai vencer. Seu mestre venceu, então você é vencedor. Mas para isso nós temos que caminhar com ele. E aqui ele começa a descrever, ele começa a dar ordem aos seus discípulos de como caminhar, de como andar. E aí ele começa a pegar aqui, que é um versículo que poucas pessoas falam. Talvez você nem tenha lido ainda na Bíblia, não sei quantos leram, mas muitas pessoas não entendem, não sabem e acham isso muito forte quando ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da própria família.
e ao mesmo tempo ele começa a dar essas instruções para o discípulo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo falar assim: olha, a minha palavra é espada e ela vai cortar. Eu não vim me preocupar em agradar o alto, eu sei, mas quando eu falar, quando eu te usar, pode ser que a tua família se volte contra você. É verdade. É isso que ele está explicando. É verdade. No meio da tua família vai ter perseguição. Talvez pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser a nora, pode ser o genro, pode ser aquelas pessoas que você mais ama. Porque quando de fora fala, isso te incomoda? Eu vou para casa, vou dormir. Mas quando a guerra é dentro da família, aí o negócio fica. Jesus, ele começa a explicar para os discípulos: olha, você quer realmente me seguir? Você quer realmente fazer o que eu faço? Você quer realmente ser igual a mim? Então te prepara, porque eu sou a espada. E quando eu te usar para falar, vão se levantar contra você. Ele está explicando. É verdade. Ele está explicando. E muitas vezes, esse tipo de coisa tem nos paralisado. Tem ou não tem? Às vezes nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas que nós nos esquecemos da primeira ordem: fazer discípulos. Amém. Aleluia. Para que o meu, Deus está falando assim: olha, para que o meu poder permaneça na tua vida, para que você tenha autoridade contra demônio, para que você possa orar e as pessoas serem curadas, você precisa ser igual a mim. Você precisa fazer o que eu faço, falar o que eu mando. Amém. Aleluia. Ele está dando toda a direção para os discípulos. Glória a Deus. Ele está ensinando o que é ser um discípulo. Porque às vezes, querido, há um conceito errado no nosso meio. E às vezes a gente pensa assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é mentira. A partir do momento que eu sou discípulo de Cristo, a partir do momento que eu estou à frente, a partir do momento que eu sou levita, que eu oro na casa do Senhor, que eu sou obreiro, que eu começo a executar alguma coisa na casa do Senhor, a minha vida é um livro aberto, não pode. Porque as pessoas, elas vão se espelhar, elas precisam de uma direção, elas precisam de uma identidade de quem está na frente, amém? Amém. Você vai seguir qualquer um? Não. Não vai, não tem como, não tem como. Quando se começa a ver os erros, as igrejas começam a se esvaziar. É verdade ou não é? Estou mentindo? Vamos ver se o que eu estou falando realmente está na Bíblia. Ariel, você pode abrir para mim 2 Coríntios 3, 2, eu quero ver sua versão. Aleluia. Glória a Deus. 3, 2. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Amém. Olha só. A minha versão fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrito em nossos corações, conhecida e lida por todos. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O que é uma carta aberta? Se eu trouxer uma carta e abrir, você tem o direito do quê? Direito. O apóstolo está falando assim: olha, vocês são como nós, uma carta aberta onde todos possam ler. O que ele está dizendo? Tua vida não te pertence mais. É, Jesus. Amém. Ou ela é do Senhor e você é espelho para todo aquele que olhar, Oh, glória. ou você Aleluia. é engano no meio da igreja. É verdade. Hoje é culto de libertação do Espírito Santo, amém? Amém. A bispa me avisou agora que eu cheguei.
cheguei, foi isso? Foi verdade. A isso eu lembro a hora que eu cheguei. Essa é a palavra que tem sido demolida no meu interior. Então, o que Deus está falando? Não se esconda de ninguém, porque você é uma carta aberta, todo mundo está vendo. Amém. Glória a Deus. Não tente enganar ninguém, você é a carta aberta, todo mundo está vendo. Amém. Ele está dizendo para mim e para você: olha, seja transparente na minha casa, não tente enganar, não tente ludibriar, porque você é uma carta aberta. Eu tenho que estar preparada para isso. Eu tenho que estar preparada. Se eu sou discípulo, eu tenho que ser o quê? Exemplo para as pessoas, amém? É a nossa caminhada, é a nossa jornada. É cada dia mais sermos igual a Cristo, amém? A única forma de ir para o céu é seguir os passos do Mestre, amém? Aí ele fala assim, ó, mais duro ainda: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha aí. Gente, nós temos, a Bíblia declara assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Deus está falando assim: olha, se você não entender que eu sou o primeiro na tua vida, você não é digno de mim. Glória a Deus. Se você colocar em primeiro lugar pai, mãe, filho, filha, você não é digno de mim. Verdade, Jesus. E se você não tiver coragem de carregar essa cruz, você não é digno de mim. Verdade, Deus. Olha o que Cristo está falando. Será que Cristo falando isso, Ele está falando para mim abandonar meu pai, abandonar minha mãe, abandonar meus filhos? É isso que Ele está falando? Não. Mas Ele está dizendo assim: para de arrumar desculpa no meio da família para não me servir. Aleluia. É isso que Ele está falando. É assim mesmo. Para de dizer eu não posso porque eu não posso porque meu filho tem isso, eu não posso porque a minha mãe está assim, eu não posso. Quem quer servir a Jesus, ele segue em frente, ele olha e fala: eu sei que tudo pode, eu sei que a minha família está nas tuas mãos, eu sei que quando eu trabalho para o Senhor trabalha a meu favor. Amém. Aleluia. Ele está testando o tempo todo a fé. O tempo todo Ele está vendo a nossa fé. O tempo todo Ele está nos chamando para assumir um compromisso com Ele. Muitas vezes a gente não lê essas palavras, ou a gente não quer entender essas palavras. Muitas vezes a gente quer só aquilo que nos alisa, que nos agrada, mas o Evangelho é a verdade. Deus está falando assim: olha, eu quero te dar autoridade, eu quero te dar poder, mas eu quero que você entenda que existe uma cruz que você tem que pegar e começar a caminhar comigo. Você vai ter que acreditar que a tua família está nas minhas mãos, você vai ter que acreditar que o teu filho está nas minhas mãos, você vai ter que acreditar que eu posso todas as coisas na tua vida. O tempo todo Ele está querendo ensinar fé. Glória a Deus. Porque muitas coisas nos roubam da presença de Deus. Verdade. Nós nos preocupamos com tantas coisas. É ou não é? E o diabo, ele é tão astuto. Porque o maior engano do diabo é colocar na cabeça do crente, colocar na cabeça do mundo, que ele não existe. Tem crente que está brincando com o diabo, que acha que ele não está fazendo nada. Ele nunca trabalhou tanto como ele tem trabalhado. Ele nunca enganou tanto como ele tem enganado. Porque o povo de Deus está disperso. E quando ele entra para destruir. E aí é tarde. Aí é tarde. E não é isso que Deus quer. Deus começa a ensinar: olha, se você é meu discípulo, segue os meus passos. E o mais interessante é que Jesus, ele fala assim: vocês não farão como eu fiz. Mas ele declara: vocês farão o quê?
Obras maiores. Quem já fez algo maior do que Jesus fez aqui? Se esse fosse o critério para a gente ir para o céu, Misericórdia. misericórdia, vocês estão vendo como todos nós temos falha? Verdade. Nenhum de nós pode dizer assim: não, olha, eu já estou caminhando igualzinho Jesus, eu já curei tantos, eu já. Não. Ninguém. Ele pregou para 5 mil, eu entendo assim. Quando ele converte ali 5 mil. Vocês farão coisas maiores. O que eu tenho que fazer? Está vendo como todo mundo sabe? Mas nós não temos feito nada com aquilo que Deus nos dá. É verdade. Sabe por quê? Ser discípulo requer tempo. Tempo do discipulador e tempo de aprendizado. Eu estava lendo um livro e o cara está falando, ele fez a conta. Se ele conseguisse discipular 2 pessoas por ano, 2 por ano, essas 2, mais 2, e assim sucessivamente, em 30 anos, toda a população do mundo seria alcançada. Glória a Deus. Além de Jesus. Mas o discipulado requer tempo. E hoje uma das coisas que as pessoas não querem é esse tempo, aonde Deus vai ensinar, aonde Deus vai trabalhar e aonde Ele vai multiplicar os nossos talentos. Vocês estão entendendo que tudo há um tempo? Tudo há um tempo. Na minha vida, na tua vida há um tempo. Deus não me chamou e Ele não te chamou para a gente aceitar Jesus e falar: agora está tudo bem, aceitei Jesus mesmo, agora eu peço perdão, faça a Santa Ceia e vou ir para o céu. Porque naquele dia Ele vai falar para mim e para você: me entrega o que você tem nas suas mãos. E o que você tem para apresentar a Ele. Deus diz assim, que de todas as coisas nós prestaremos conta. É verdade. O que significa o abrir das mãos para Jesus? Jesus, eu estava na igreja, o Senhor fala, nossa, eu estava na igreja fofocando, me prostituindo, ficando com todo mundo. É isso que vai aparecer na hora. É o que você deixa a pessoa chegar e falar assim: Senhor, eu era um grande dano. Eu estava tão ligado às coisas desse mundo. Mas quando eu comecei a entender o que era ser um discípulo, eu comecei a lutar. Eu comecei a chorar. E comecei a te buscar em espírito e em verdade. Aleluia. Deus. O discípulo, ele não busca para acusar os outros. O discípulo busca para ele ficar mais próximo de Deus. Amém. O discípulo não fica acusando os outros. O discípulo busca se consertar a cada dia. Amém. Aleluia. Nós temos que entender essa diferença, porque muitas vezes dentro da igreja nós estamos reclamando: Jesus não faz nada. Eu oro e parece que nada acontece. Eu levanto a mão e parece que Deus não me ouve. Ele está dando a receita aqui. Querido, tem uma cruz que você tem que carregar. Tem uma cruz que eu tenho que carregar. Tem como? Que só você sabe, que só eu sei. Mas nós temos que caminhar com ela, porque Ele não abriu mão da dele, ainda ferido, ainda machucado, ainda chicoteado, ainda sendo sangrado, ainda coroado de espinho, ainda para aquelas ruas tortuosas, Ele levou a cruz até a sua morte. Aleluia. Glória a Deus.
Nós temos que parar de brincar que Deus está aceitando todas as coisas. Deus tem duas palavras? Não. Eu também não entendo. Eu não entendo a pessoa falar, não, Deus falou isso, daqui a pouco Deus falou outra coisa, eu não entendo isso. Eu conheço um Deus que se ele falar para mim assim, ó, vai até ali e fica parado. É ponto. É ponto. Só vejo Deus mudar em uma situação. Quando ele fala, vá até aquela pessoa e fala que eu vou recolher devido aos pecados, papapá, e a pessoa se arrepende verdadeiramente, como aconteceu com o rei Ezequias. É verdade. Aí o Senhor mudou a história e falou, vai até lá, eu vou acrescentar, porque houve nele arrependimento sincero. Então nós temos que parar com isso. Tem gente achando que Deus não vai agir, e hoje ele está dizendo assim, olha, minha espada está colocada. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se a sua família está contra você, se levantaram contra você, se falaram, aquieta o teu coração, eu sou a tua justiça, eu sou a tua justiça. Não tem que se justificar, não tem que ficar se justificando. Ou você é discípulo, ou não é. Quanto mais a gente tenta fazer algo, mais a gente se mola, eu não é. Nós temos que permitir que o Senhor entre. Deixa o Senhor entrar na tua família. Amém. Aleluia. Deixa o Senhor verdadeiramente entrar. Acredite no poder que Ele tem de libertar, no poder que Ele tem de curar, no poder que Ele tem de restaurar. O discípulo, ele anseia por ser igual ao seu mestre. Ele deseja o céu mais do que tudo. Ele procura o caminho da verdade. Ele não está preocupado se aqui ele vai ter casa, se aqui ele vai ter carro, se aqui ele vai casar, se aqui ele vai ter 10 filhos, vai ter 20 filhos. Ele está preocupado com uma única coisa: enquanto eu estiver nessa terra, eu buscarei em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Porque eu busco uma vida na eternidade, eu busco estar com Cristo por toda a eternidade. É necessário. Glória a Deus, aleluia. Esse tema que Deus te deu no remanho. Porque é necessário nós assumirmos o papel de discípulo. De verdadeiramente discípulo. E acreditarmos que tudo mais Ele fará. Ele está no controle, amém? Ele não perdeu o controle de nada. Mas o povo, ele está tão ligado às coisas da terra que ninguém mais pensa em ir para o céu. É ou não é? Antigamente você ia na igreja, as pessoas ansiavam para estar com Deus. É ou não é? Hoje em dia se fala, olha, o Senhor quer te levar para estar com Ele. Ah, pelo amor de Deus, faz uma oração forte aí, chama a bispo, os outros pastores, que eu quero ficar. As pessoas têm medo de ir para o céu. Elas preferem as dificuldades da terra. É ou não é? As pessoas não sabem mais para onde estão indo. Elas querem o melhor nessa terra e se esquecem que esta terra para nós é terra de peregrinos. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, aonde Deus diz: eis que eu vou e prepararei para vós moradas celestial. Ainda que o mundo não te deu valor, ainda que o mundo te desprezou, no céu já tem uma morada especial para você. Nós temos nos esquecido de falar de céu, nos esquecido de falar de salvação. Nós temos feito, né, a bispa, com perdão, mas a gente faz tanta campanha para as pessoas conseguirem as coisas, né? Mas ninguém quer uma campanha assim para ver a glória de Deus.
Ninguém dá uma campanha assim para, Senhor, vamos fazer uma campanha aqui para receber dom, para ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só pode batizar quem quer ser batizado. Tem que abrir o coração, tem que desejar, tem que olhar e falar: eu desejo o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Aí Ele vem e batiza. Está faltando isso. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas, com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, onde havemos de dormir. Mas Deus está dizendo hoje para nós: sede meus discípulos. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu cuidar. Glória a Deus. Deixa Deus entrar na tua vida verdadeiramente. Não pela casa que você precisa, o emprego que você precisa, a roupa que você precisa, o marido que você precisa. Deixa Ele entrar, porque Ele é Deus. Porque Ele está te oferecendo o céu. Ele está dizendo para nós: eu tenho tudo para você. Você não está entendendo ainda. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém. Uma entrega maior. Sabe por que nós nos apavoramos com a morte? Porque nós não temos certeza para onde vamos. Porque o apóstolo Paulo, quando ele declara: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele chegou ao pleno conhecimento da grandeza de Deus. Então ele afirmava com toda a convicção, porque aí o diabo perde a força, querido. Quando um crente, um cristão, um discípulo, ele chega para o diabo e fala assim: olha aqui, para mim se eu morrer hoje é lucro, porque eu vou te encontrar o meu Pai que está no céu. O diabo perde a força, porque ele entende que contra você a arma dele não tem mais poder. Porque ele age no medo. Ele age no medo. Quando nós entendemos isso, olha a grandeza de um homem cheio da presença de Deus. Para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele está dizendo: nada vale mais a pena para mim do que viver esse Cristo na totalidade. Nós temos que chegar aí, porque ele era homem como nós. Não há diferença. O Deus dele é o nosso Deus. O Deus que capacitou Paulo, ele pode nos capacitar hoje. O Deus que levantou Paulo, ele levanta hoje. O Deus que levantou Pedro, ele levanta hoje. Ele não tem problema com isso. Glória a Deus. Mas nós muitas vezes estamos nos escondendo atrás de tantas coisas, quando Deus ele diz que Ele terá sempre o melhor. Ele diz assim: se alguém que havendo deixado tudo nesta terra por amor dele, ainda aqui terá 100 vezes. Aleluia. Mas aquele que havendo o quê? Deixar tudo por amor a mim. Aquele que entender o meu amor. Aquele que não ficar questionando, como às vezes a gente fica: ah, quando eu era no mundo eu tinha isso, quando eu era no mundo eu tinha aquilo. Aí você não deixou, você está questionando. Mas quando você deixa e fala: tudo que eu deixei não tem importância diante de um tesouro maior que eu encontrei, que é estar com Cristo Jesus. Amém. Aí você passa a ter direito a 100 vezes mais ainda nesta terra. Olha como Deus é. Ele é glorioso e misericórdia. Ele é lindo. Ele é bondoso demais. Glória a Né? Como a gente falava, né? Deus é bom, o diabo não presta. É verdade. Obrigado, Deus. E para os homens nos falta vergonha. Nós temos que entender quem é esse Deus. Deus ele não é contra a família. Deus não é contra pai e mãe. Deus não é contra o filho. O próprio Deus diz assim: a sua primeira promessa: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. E ele também adverte os pais: pais, não irriteis os vossos filhos.
Deus joga, a espada de Deus ela corta dos dois lados. Não adianta a gente querer usar pra gente, só falar assim, não, ó, aqui, ó. Se você não me honrar, eu te arrebento. Pais, não irriteis os vossos filhos. Não fica gritando com a criança que nem doido. As crianças ficam meio, né, perdidinhas de atenção, já veio com problema. Gritaria nunca foi bom. A autoridade da pessoa, muitas vezes ela está na forma de olhar, tá? Não tá? É verdade. A minha mãe e meu pai nunca gritaram. Na minha casa não sei. Não cresci, não sei e até hoje não sei. Na minha casa nunca existiu grito e nem palavrão. Ninguém fala. Nem grito. Não existe. Meu pai eu chegava e olhava. A gente já sabia. A minha mãe dava aquela olhada de rabo de olho. Aquele olhar, né? 43, fulmina você. E a gente falava, opa, 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 opa. Pai, chicote vai estar lá para todo lado. A gente, ó. E amigo? Respeito. O respeito se consegue por aquilo que você demonstra. Seja como seu mestre. Porque se você for igual ao seu mestre, sabe quem que vai ter que te respeitar? Está pensando que é o homem? Fala para o teu irmão, está pensando que é você? Está achando que é você? Sabe quem vai te respeitar? Próprio inferno com todos os seus demônios. Porque o diabo sabe com quem mexe. Amém. Ele sabe com quem mexe. E aonde tem um servo de Deus, ele não pode tocar, ele não pode mexer. Amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. O que você quer ser? Sim. Você quer continuar sendo convertido? Ou você quer se tornar verdadeiramente discípulo? Porque às vezes a gente quer reivindicar as coisas de Deus, né? Nossa maior cara de pau, né? A gente fala, Senhor, me dá poder. Eu quero poder, Senhor, vai fazer aquela visita. Quando eu chegar lá, amarra todos os cabelos. Você olha. Até que eu queria. Aí você xingou a mãe de todo mundo. Você blasfemou no trânsito. Eu vou te dar poder bom. Aí chega lá, e o diabo ele é acusador. Vai falar, sai em nome de Jesus. Aí ele vira e fala, quem é você? Quem é você? Eu me lembro do pastor amigo meu, eu só conheci. Que ele fala para testemunho dele. Então eu posso falar, porque ele conta como testemunho próprio. Que ele brigou com a mulher. Ele tinha discutido com a mulher e ele foi ministrar culto de libertação. E ali ele começou a repreender. E repreende, expulsa e manifesta, e o diabo não sai. E o diabo pula e vira piroleta e ele lá, sai não Jesus, expulsa. Quando o diabo cansou de pular, o diabo cansou. Não foi ele não, o diabo cansou. De tanto lá, acho que o corpo da mulher não aguentava mais, o diabo olhou bem para ele e falou assim, quem é você? Para tentar me expulsar, se lá na tua casa você brigou com a tua esposa. Ele falou que quando isso aconteceu, ele falou, para mim o meu ministério tinha terminado. Para mim foi como se todo o meu ministério tivesse ido do ralo. De tão mal que eu fiquei. Mas ele compreendeu o que Deus estava falando e hoje, na honra e glória do Senhor, ele dirige a igreja, está aí à frente do seu ministério e Deus vai honrando ele. Porque ninguém brinca com o diabo. Amém. Ele não brinca de ser diabo, amém? Amém. Então hoje eu posso contar porque ele conta para a edificação de pastores como testemunho próprio do que ele passou e da forma que Deus o ergueu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai querer ser discípulo? Amém. Tem alguma cruz que você está carregando? Amém. Está pesadinha? Amém. Então vamos ficar em pé.
Aí, pastora Ney, eles chamaram outro homem para ajudar. O que Deus está dizendo aí? Ele precisa de ajuda. Nós precisamos muitas vezes de ajuda para carregar a nossa cruz. Temos que ter essa humildade espiritual de chegar ao teu irmão e falar a palavra de Deus. Um ou outro ajudou e o próximo disse. Um ou outro ajudou. E ao teu próximo tem que ser forte. Há momentos na nossa vida que a cruz parece que ela está tão pesada que a gente está pegando tanto isso, porque nós nem levamos a chicotada e nem damos com a coroa de espinho, mas o negócio pega tanto que Deus está falando assim: você precisa de ajuda, você precisa do corpo de Cristo junto. E é para isso que eu quero orar hoje, para quem quer ser discípulo, para quem entende que cruz é pesada, para quem entende que a luta, às vezes no meio da família, sim, para quem entende que uns se levantam, sim, mas que também entende que o Senhor veio com a sua espada, o Senhor veio para mostrar a diferença. Você é a diferença, você é a carta que muitos vão olhar, como a irmã estava aqui dando testemunho, quando ela chega para os filhos, ela fala: olha para mim e olha para o teu irmão. Por que ela fala isso? Porque ela é uma carta que pode ser lida por eles, tem um exemplo na vida dela que pode chamar. Então que nós venhamos a entender isso hoje. Eu quero orar com você hoje, quero a ajuda dos levitas, quero que você se derrame na presença do Senhor. Não existe crente super-herói, amém? Nós temos todos os mesmos sintomas, nós sentimos as mesmas necessidades, nós choramos, nós temos as mesmas fraquezas, mas o Senhor, Ele é tão glorioso, Ele é tão rico, que Ele nos declara a sua promessa. E Ele fala: todo aquele que me busca, encontra. Vocês têm certeza? Todo aquele que ora em meu nome, Ele responde. Todo aquele que verdadeiramente se humilha na sua presença, Ele exalta. Não há sofrimento que vai durar para sempre. Não há. Ele é um Deus, acima de tudo, de justiça. Ele sabe o teu limite, sabe o teu limite. E eu quero orar para pessoas que estão aqui, que você está no seu limite. Sabe quando a gente chega naquele momento que a gente fala: Jesus, ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu não aguento mais. O negócio agora, eu preciso do teu milagre. Para isso, a pessoa tem que ter humildade, a pessoa tem que ter coragem de vir aqui na frente. Falar: eu estou neste momento e eu quero essa mudança na minha vida. Eu cheguei no momento que eu preciso de um milagre. A minha cruz está difícil, a minha cruz está pesada e eu estou precisando de ajuda. Eu estou necessitando de ajuda. Senhor, Ele diz que aquilo que eu peço, Ele ouve. E tudo que eu peço crendo, eu recebo. E que nada, nada, nada é impossível para Ele. Ainda que muitas vezes a gente não está bem, muitas vezes a gente não está tocando, mas Ele está dizendo assim: olha, eu fui até o final. Vai até o final. Vai até o final. Não desista. Não desista, não volte para trás. Olha para o mestre. Quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Quem é o seu? Pensa se Jesus tivesse desistido por um momento. Ele podia. Ele não tinha pecado algum. Se por um momento Ele tivesse dito assim: Pai, eu não quero mais, não vale a pena morrer.
condenados. Mas ele foi, né? Tem até um louvor que fala, né, que ele foi para a morte de cruz, que é considerado uma morte de malditos, né? Eu quero que você que está aqui na frente feche os seus olhos. Estamos orando, os levitas não recordam o que eles vão fazer. Glória a Deus, Pai querido, Deus poderoso. Venha fortalecer, meu Pai querido, Pai amado, as nossas vidas diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus querido, que nós possamos suportar a cruz, Senhor querido, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Que nós venhamos concluir como o Senhor concluiu, meu Pai querido. E a minha vida, Pai querido, toma essas vidas possa ser agora mesmo como uma casa. Que querem ser discípulos, que precisam de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Vidas que se colocam aqui hoje com humildade. Oh, Deus, que a minha vida possa ser exemplo, meu Pai, para outras vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em cada um dos seus. Senhor, eu quero. O Senhor tem visto o sofrimento de pessoas aqui. Eu te peço, declara os novos 70. Aprenda-te, ó Deus. Aprenda-te a favor de vidas aqui. Aprenda de responder, Pai. Não permita, Senhor, que a outra pereça. Não permita que eles desanimem. Não permita, Senhor, que eles venham a desistir, Senhor. Mas antes, Pai, venha a favor deles, Pai. Venha a favor de cada um deles. Eles precisam entender, eles precisam compreender o que é esse Deus, o que é esse Jesus tão maravilhoso. Pai, hoje pode chorar. Aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão chorando, te pedindo, Pai, uma oportunidade, te pedindo uma mudança, pedindo ao Senhor, Pai, o Senhor trabalhe na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um deles vai ter uma pessoa. Cada obreiro vai até uma pessoa. Cada obreiro. Até ela, né? Que não pode ir. Cada obreiro vai até uma pessoa. Tem pessoas aqui faltando, obreiros, cadê os obreiros? Cadê
estava difícil. O que Deus manda dizer para vocês. Ele ouviu o vosso pedido. Está entrando no socorro de vocês. Grava isso que vocês vão testemunhar que o Senhor está entrando na vida de vocês. Amém? Agora declare-se comigo. Senhor Jesus, mediante a tua palavra, me ensina a ser um discípulo. Em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas necessidades, me ajuda, Senhor, a me tornar um verdadeiro discípulo. Porque aonde há quebrantamento no Espírito, ali está o Espírito de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: o Espírito de Deus está aqui. E hoje você não vai sair daqui da mesma forma. Ele está entrando na tua vida. Olha para o teu irmão com uma palavra muito profética para a gente encerrar e declara assim: o impossível vai acontecer na sua vida.